Nenhum paciente vai achar extraordinário olhar a língua dele simplesmente. Mas se você explicar por que a língua está assim, o que isso significa e aonde eu vou levar esse paciente a partir do momento que ele tiver algumas mudanças de estilo de vida, de hábitos, que vão melhorar aquela formação de biofilme, e isso sim conduz meu paciente a um outro nível de consciência com relação ao meu trabalho. Não simplesmente, olha, limpa a língua, tal, não tá legal, precisa limpar. Mas a gente vai estar falando de uma forma muito mais positiva, se a gente pensar exatamente dessa forma que eu estou colocando para vocês. Explicar por que está assim, como melhorar os benefícios e os prejuízos. Então, uma língua com uma coloração alterada, ela pode significar muita coisa. Quem trabalha na medicina tradicional chinesa, né, quem tem essa filosofia também nas suas consultas, acaba trazendo ainda mais percepção sobre o que a língua diz. Quem está no método HP, lembrando que a gente tem uma aula com convidado falando sobre essas avaliações de língua do ponto de vista da medicina tradicional chinesa. Então, a gente tem alguns convidados que trazem essas terapias complementares e que é muito legal lá dentro do curso, tá? Do módulo HP integrativo com convidados. Tem mais de 15 convidados de várias áreas lá dentro, falando de probióticos, de exames, de vitamina D, de acupuntura, de laser, tem todo um complemento lá para vocês. E aí, como que a gente fala aí sobre essa língua do paciente? Como a gente vai resolver, então, a disbiose pensando em língua? Primeiro só procurar problemas não vai encantar o teu paciente. Então, quando você faz lá uma lista de procedimentos para fazer o teu plano de tratamento, muitas vezes você acaba mostrando a doença, né? A sequela que o paciente está, né? O estado que ele chegou no teu consultório, mas você só mostra a doença. E você não mostra, muitas vezes, algo que está prestes a virar um problema. E a língua entraria nessa situação, tá, gente? E como é que eu explico para os meus pacientes? É muito interessante vocês fazerem analogias no consultório. Eu explico que a língua, ela é o tapete da boca, né? E aquele tapete, ele não pode só ser abanado, né? Ele precisa ser limpo diariamente, tá? E muitas vezes, aquela língua que está suja, ela fica suja todo dia mesmo limpando. Tá certo isso, Carol? Lógico que não. Mas, Carol, tem línguas que agora eu tô olhando e que não são sujas, não são esbranquiçadas, não tem aquele biofilme lingual. O que acontece por trás disso? Porque, às vezes, pessoas da mesma família, uns têm a língua branca, outros não. Então, é isso que é individualizar a consulta. E quando você não olha para a língua e não traz isso como um diferencial, se comunicando corretamente com o teu paciente, automaticamente você perde oportunidades incríveis por não avaliar a língua e orientar corretamente cada paciente. Por que, Carol, que eu tenho que fazer isso? Existem 3 locais na cavidade oral onde as bactérias vão proliferar, vão habitar, tá? Quais são os habitats natural das bactérias na boca? Língua, e ali é um habitat quentinho, fofinho, cheio de papilas, né, de reentrâncias, terço posterior com baixo teor de oxigênio, então as anaeróbias fazem a festa, tá? O dente, né, a superfície dentária é outro habitat dos micro-organismos, e o terceiro habitat dos micro-organismos é o suco gengival. Mas o que acontece quando a gente começa a orientar, de fato, o paciente a fazer uma boa higiene de língua e eliminar as causas da formação do biofilme? Vai reduzir drasticamente a quantidade de bactérias na cavidade oral. Vai reduzir a liberação de compostos sulfurados voláteis, tá? A língua, ela tem principalmente microbiota anaeróbia, tá? Proteolítica gram-negativa anaeróbia. Então, ela é principalmente bactérias que causam doença periodontal e halitose. Então, há liberação de compostos sulfurados voláteis por conta disso também, que é o mau hálito. Reduz, então, né, quando a gente manda o paciente limpar a língua, reduz as condições favoráveis para a doença periodontal. Pode ser, inclusive, um fator predisponente para as patologias vasculares, como infarto, AVC, parto prematuro, pneumonia, né? Então, quando a gente pensar em reequilibrar a flora oral e manter aquele dorso de língua limpo, é pensando em toda essa prevenção também. Melhora o paladar. Então, já peguei muito paciente que punha muito açúcar, punha muito sal na comida, e aí, com higiene de língua, poxa, eu diminuí a quantidade de sal e açúcar da minha comida. Por que isso acontece? Justamente porque a gente tem ali
uma percepção melhor do paladar quando as papilas gustativas estão limpas. Redução da queixa de boca amarga. A boca amarga, ela não tem exclusivamente a causa de origem do biofilme lingual, mas se a gente tem a percepção de paladar, de sabor, né, através dos botões gustativos que estão no dorso lingual, o que acontece? Se esse dorso lingual está forrado de biofilme, que inclui aí bactérias, restos de alimentos, células descamadas, isso vai gerar um paladar amargo, um gosto ruim para o paciente, geralmente vem lá do fundo da língua, região que é mais difícil a gente fazer higiene, que é mais difícil a gente levar oxigênio, a gente realmente manter limpo. Então, é a região que mais causa acúmulo de biofilme, é o terço posterior, pela dificuldade de acesso, por ser a região que fica com baixo teor de oxigênio, essas bactérias se proliferam com mais facilidade. Outra situação, quando a gente avalia a língua, a gente já tem ali um sinal importante de uma boca sendo hidratada pela saliva, óbvio, e, consequentemente, a gente pensa numa flora oral equilibrada. Então, se um paciente não tem uma língua rosada, saudável, ele pode sim estar em estado de disbiose. E o que é disbiose? Disbiose é o desequilíbrio das bactérias patogênicas e comensais. Ou seja, quando eu tenho um aumento das bactérias patogênicas, eu tenho uma disbiose, um desequilíbrio. A partir do momento que eu tenho um desequilíbrio, o paciente está suscetível a desenvolver qualquer doença oral. Cárie, doença periodontal, candidíase. E outro sinal importante, além dessa língua esbranquiçada, é também a alteração do hálito. Então, muitas vezes, o nosso paciente, ele tem alteração do hálito, ele relata essa mudança, né? Poxa, eu não tinha isso, doutora, mas agora eu tenho. Então, primeira coisa que vocês vão fazer é olhar a língua desse paciente, tá? É um sinal muito importante de que a flora oral está desequilibrada. E o paciente, ele não vai falar sobre língua, né? Ele não vai chegar para você, ai, doutora, eu tô com uma dúvida, como é que eu tenho que limpar minha língua, né? Muitas vezes, cabe a nós, dentistas, avaliarmos. E aqui eu queria deixar para vocês duas perguntas essenciais. Pega o papel e caneta, pode anotar aí, porque são duas perguntas que precisam estar na anamnese para que essa conversa aconteça de forma mais fácil junto ao seu paciente. Você tem o hábito de limpar a língua? Essa é uma pergunta. Então, o paciente aqui vai responder se tem, sim ou não. Se o paciente fala não tem o hábito, com certeza ele não usa nem escova para limpar essa língua. Agora, se o paciente falar que tem o hábito de limpar a língua, você vai ter então que perguntar para ele se limpa com escova ou se ele limpa com raspador de língua, e aí ele vai te responder. Já adianto para vocês que a grande maioria vai falar que usa escova. A maioria fala, eu escovo. Quando eu escovo os dentes, eu vou lá e escovo a língua. E aí, a próxima pergunta, se ele limpa a língua, se ele sente algum desconforto. Por quê? Porque o paciente, às vezes, ele sente desconforto, ele não limpa a língua na região mais importante, que é o terço posterior. Porque ele tem ânsia, ele tem enjoo, ele, né, dá vontade de vomitar, e aí ele não limpa corretamente. Então, quando ele fala que limpa, se ele falar que usa só escova, já está errado. Porque a escova, ela só bagunça aquela sujeira, ela não remove mecanicamente. Quando ele usa um raspador de língua, você tem que ficar atento para observar no exame clínico se ele não está usando esse raspador de língua de forma a traumatizar as papilas linguais, ao ponto da língua ficar branca pelo excesso de força que ele aplica. Então, isso é muito importante, entender o que o paciente já faz e olhar exatamente qual é o estado que ele está tendo, qual é o resultado que ele está tendo com esse hábito já presente na vida dele. Por quê? É a partir disso que eu ajusto. Se eu pego um paciente, e quando eu pego um paciente que já vai para tratamento de mau hálito, especificamente, todos eles já limpam a língua. Por quê? É fácil descobrir que mau hálito também é por conta do biofilme lingual. Isso é fácil quando eles vêm na internet, eles saem raspando língua. Só que o excesso de raspagem de língua, a força, a técnica incorreta, tudo isso faz com que meu paciente tenha, consequentemente, traumas em uma região extremamente delicada, que sim, deve ser higienizada mais corretamente, e não daquela força, com aquela vigorosidade que ele faz
com a intenção de remover o mau hálito. Então, o paciente com a intenção de melhorar o mau hálito o mais rápido possível, ele sai raspando a língua, loucamente. E aí a gente acaba pegando pacientes com dorso de língua esbranquiçado, e é um esbranquiçado que não é sujeira, que não é biofilme, que não é saburra. É um esbranquiçado que é trauma. Durante o exame clínico, olhe a coloração dessa língua, mais rosada, mais esbranquiçada, grau de hidratação dessa língua, então se ela está úmida, se ela está seca, isso dá para a gente perceber no exame clínico, e o grau de acúmulo de biofilme, grau de saburra. É possível entender se o paciente está com biofilme só no terço posterior, no terço médio, no terço anterior também. Quanto mais terços estão recobertos por biofilme lingual, mais severa é a situação do meu paciente, tá bom? Então, é importante, sim, relacionar a avaliação clínica com as respostas da anamnese. Isso é muito importante quando a gente cruza tudo que a gente levantou na nossa consulta para entender o quê? As causas da formação desse biofilme lingual. Então, a gente sabe que o que forma esse biofilme é quando o paciente tem várias situações que podem causar a desidratação, ou ressecamento, ou atrito, ou a descamação. Então, tudo isso acaba que auxilia a formação do biofilme. Isso aumenta a carga microbiana. Quando o paciente tem pouca saliva, também favorece a formação de biofilme lingual. Então, eu tenho tanto na minha anamnese, como nos outros itens do método HP, dentre eles o teste de estresse. Eu sei que estresse e ansiedade também altera, flora oral, desbiose, saliva. Eu tenho também o meu exame de saliva de fato, que vai me provar, independente do paciente ter queixa ou não de xerostomia ou boca seca, eu vou provar para ele a situação real da desidratação que a grande maioria se encontra, tá? E aqui eu falo desidratação, sim, tenho encontrado com muita frequência hipossalivação, falta de saliva dentro dos padrões ideais, tá? Não só apenas em quantidade, mas a viscosidade, coloração, aquela saliva turva. Então, isso não é o melhor. Se estou tendo um fluido biológico para limpeza, como que esse fluido está todo talhado, esbranquiçado? Eu preciso de algo límpido. E eu tenho visto muitas alterações salivares, tá? Isso tem várias origens, várias fontes, e isso a gente investiga dentro do método HP com todo o script de consulta, desde de entendimento do perfil emocional do paciente, até essa parte de anamnese, exame clínico e celometria. Então, aí a gente vai mapeando o paciente. Isso é raciocínio clínico, isso é individualização do tratamento do paciente. Quando a gente não tem esse olhar pro outro, a gente só olha para a doença, no caso o dentista olha para a doença gengival e para a doença dentária, geralmente, automaticamente a gente está se distanciando do nosso paciente, do ser humano, do olho no olho, da conexão. Então, o que eu quero para vocês é uma odontologia humanizada, sim, e de muito retorno. Porque esses são os profissionais que merecem ser bem remunerados, ter atenção, receber mais pacientes. Aqueles profissionais que não estão nem aí, só estão pensando no caixa lá no final, na quantidade, no volume de procedimentos, isso não vai trazer sucesso para ninguém. Aliás, os dentistas mais bem-sucedidos, eu diria, são os que trabalham menos, porque eles não precisam atender rios de paciente, né? Mas para o dentista, o que vale é aquela agenda lotada, insana. Então, eu digo para você, talvez você está acabando com a tua vida para juntar dinheiro para depois cuidar da tua vida. E isso você pode dizer para o teu paciente também. E eu falo para os meus pacientes, porque eu acabo entrando um pouco nessa parte de hábitos, de saúde mental, e eu converso com eles, e não vejo problema nenhum. Ah, Carol, você não é psicóloga, você não é nutricionista? Não sou, se precisar, eu até encaminho, eu tenho ótimos parceiros para isso. Mas o que você, dentista, está fazendo, né? Então, tudo que a gente puder, dentro desse contexto da consulta, buscar causas que levem ao aumento do biofilme lingual, e aí a gente pensa principalmente em aumento de descamação, em hipossalivação, em alteração de flora automaticamente, a gente tem uma desbiose oral. E ela é tratada como essa desbiose, Carol? Descobrindo quais são as causas, quais são as origens de todas essas situações que eu pontuei para vocês.